Ei, ei. Gente, mais uma vez, tudo bem com vocês? Boa noite? Boa noite? Tudo bem com vocês? Sim ou não? Sim ou não? Sim, que bom, hein? Salve de palmas, para nós começarmos bem essa noite, com boas vibrações, em que as famílias estão chegando, a nossa comunidade das diversas linhas estão chegando, e é claro, aqui da nossa cidade. Ficamos muito felizes com a presença de vocês, né? Que tiraram um pouquinho do seu tempo e vão estar conosco aí nessas próximas 2 horas, em que nós teremos esse evento. Porque também teremos no final, claro, um lanche, hein? Ficar bem servidos aqui, temos refrescos preparados com total carinho pela equipe da Assistência Social Barracrás, já que o evento é promovido por esta secretaria. Bom, meus amigos, minhas amigas, vamos aqui de imediato saudar, já que possam se colocar em pé. A maioria de vocês, aí, principalmente o público evangélico, conhece, mas as pessoas que não o conhecem, por gentileza, Silvair em pé e a Andressa Lara. Salve de palmas ao casal. Pai e mãe de lindos 5 filhos, hein? Um deles está aqui? Tá onde ela? Aqui, como é que é o nome? Serena. Olha só, hein? Que linda. Bacana. Cumprimentar em nome da Serena, né? Todos os meninos e meninas, já que também esse mês, tenham bondade, pode se sentar, já que esse mês também é um mês dedicado ao Dia das Crianças, né? Dia 12. E aos nossos adultos, por que não, hein? Seremos eternas crianças, né? Não importa a idade. Bom, nesse sentido, nós estamos também com imagens pelo nosso perfil oficial do Poder Público, né? O Departamento de Comunicação dando ênfase para que nós possamos documentar, né, prefeito? E levar para quem está em casa, né? Um pouquinho de como que vai ser o evento. Então, está sendo colocado no Facebook, no nosso perfil oficial do município de São Pedro das Missões. Gente, nós vamos fazer um pequeno cerimonial, uma foto oficial, e aí na sequência nós vamos passar a fala ao Silvair e Andressa e Silvair. Quero chamar aqui de imediato o nosso prefeito Antônio Reginaldo Nego, por gentileza, salva de palmas, acompanhado pela sua digníssima primeira-dama, Emilene Ribeiro, por gentileza, hein? Coloque-se mais aqui à frente, isso, mais aqui, lá no painel, um pouco mais lá, isso. Casal pai do Breno, um filho. Nós queremos também aqui mencionar o Rafael, nosso vice-prefeito, está na labuta, né? Inclusive está ainda desenvolvendo algumas funções, auxiliando a equipe de obras, chuva, né, torrencial nesses últimos dias, e o pessoal trabalhando desde de manhãzinha, né, para poder tentar colocar um pouco em ordem as nossas estradas do nosso interior. O Rafael então pede escusas, mas ele está com certeza em algum momento ligado conosco pela nossa página oficial pelo Face. Queremos aqui chamar para fazer também uma foto oficial, ele que coordena a assistência social, professor Max Ávila Ribeiro, por gentileza. Seu Max, tenha bondade. Seu Max, que é pai de 4, isso? Acertei? 2 filhos e 2 filhas, salva de palmas ao seu Max. Inclusive está de aniversário ou já completou aniversário? Temos festa quando? A segunda, então todos sabem onde o seu Max reside? Então está convidado, né, seu Max? 80 anos, né? Imagina, não é qualquer um que faz 80 anos. Exato. Bom, em nome do seu Max, cumprimentar aí toda a comunidade aí que está nos seus altos, dos seus 80 anos. Tivemos um evento, né, Mili? E estávamos com um senhor com 88 anos, né? Esqueci o nome dele, 88 anos. E estava no evento que foi realizado na saúde, né? Um exemplo, então, de vida, vitalidade, né? Sadio, né? Participando ativo aí dos eventos. Que bacana.
Bom, vamos chamar também rapidamente para fazer uma foto oficial a Rose Ardengue, ela que coordena o CRAS, por gentileza, a Rose, acompanhado pelo seu esposo, o Flávio. Está aí o Flávio também? Por gentileza, vem Flávio, vem para cá. O casal aí que tem uma filha, a Carol, e 2 netos. Salve de palmas. O nosso presidente do Legislativo, Rudinei Brizola, ele também nos colocou que estaria vindo, mas provavelmente aí também por questões aí de algumas agendas, né? Já que ele é motorista da saúde, de repente está aí em viagem. Mas vai a nossa saudação aos nossos vereadores, que inclusive observo aqui o vereador Jeff, por gentileza, em pé, Jefferson de Matos, salve de palmas aqui, o Jeff, que está conosco. Em teu nome, cumprimentar todos os demais vereadores e vereadoras e pessoas que em algum momento já foram candidatos, né, pelo Legislativo Municipal. Também nós queremos aqui agradecer a presença do pastor presidente das igrejas evangélicas aqui do nosso município, Assembleia de Deus, pastor Isaías Castilho, em pé, juntamente com a sua esposa, a dona Geni, 2 filhas, né, pai, 3 filhas, salva de palmas. Obrigado, pastor, pela colaboração, também pela indicação, né, da palestra, de toda a situação que foi trabalhada com o prefeito no gabinete. Cumprimentar também os nossos irmãos das igrejas católicas aqui do município, em nome da dona Dirce Prestes. Está onde a dona Dirce? Aqui, dona Dirce. Em seu nome, cumprimentar todos os integrantes das igrejas católicas, esposa do seu Idoil, por gentileza, em pé o casal, que é pai de 2 meninos e também 2 netos. Salve de palmas. Gente, feito esses registros, está onde a dona Ivone? Ah, a dona Ivone está lá, por gentileza, dona Ivone. Dona Ivone é da sede do nosso município. Dona Ivone aí muito atuante na comunidade, já presidiu, né, o conselho. A dona Ivone casada aí com o seu Zé Pazini, tá? Muito bem, bacana, salve de palmas. O Zé não está aí, dona Ivone. Ok. Feito esses registros, aqui, mais uma vez, agradecer toda a equipe, né, que esteve desenvolvendo, está aí colocando a mão na massa, né, decorando esse ambiente na quarta, hoje de manhã também, né, organizando, para que tudo pudesse sair à contenta de vocês. E é isso que a gente deseja. Dito isso, então, passo de imediato aqui a fala para o seu Max, né, fazer um pronunciamento, né, nesse momento aqui importante, por gentileza. Foi de surpresa, mas em todos os casos eu quero dar a minha saudação a todos os presentes, que é um prazer nós estarmos recebendo vocês aqui para ouvir uma palestra de um casal de jovem que tem experiência e conhecimento sobre família. Saudar também os que estão aqui na frente, que fizeram parte, especialmente o prefeito nosso, né, que através do poder público está colaborando para que aconteça. Também agradecer o Eduil, que representa a terceira idade, que gentilmente cedeu o salão, e assim nós vamos então seguindo. Família. Família é composta de pai e mãe e filhos e seus descendentes. A família é a grande responsável por tudo de bom que acontece no mundo, porque dá educação para os filhos e espelha os seus descendentes para que tenham conduta de trabalho, amor, dedicação, respeito e não pegar as coisas alheias. Isto é a maior herança que os nossos filhos, nossos netos recebem quando nós se comportamos assim. E aqui dentro desse salão, eu sei que todos são assim. Então, os palestrantes já sabem que aqui tem família verdadeira. Todas são no documento, mas no comportamento, a nossa São Pedro está vitoriosa. Não é para falar muito, então, muito obrigado de terem vindo e que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado. Obrigado, professor Max. Sempre sucinto aí, claro, nas suas falas. Cumprimentando já o seu Max, que foi o nosso primeiro prefeito, né? O seu Max é o primeiro prefeito aqui do nosso município, lá nos anos 2000. Né? Participou também da comissão que emancipou o município, enfim, né?
se doou, ele que é natural lá de Jabuticaba. Cumprimentando ele, cumprimentar também o nosso ex-vice-prefeito, o Ildo, Ildo Zandoná, em pé, por gentileza. Aqui, bacana. Salve de palmas aqui o seu Ildo. E a esposa? A esposa não pôde vir. Ah, não pôde vir. Ah, tá certo. Então tá, vai a nossa saudação da a nossa saudosa Rosa. Bom, prefeito, então, rapidamente, o prefeito também tem compromisso, vai ficar conosco aqui, claro, até o final. Tem um evento aqui no município de Novo Xingu, no qual o prefeito de lá lhe convidou. Com vocês, então, prefeito Antônio, deixando sua mensagem. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje o Fábio logrou um pouquinho as mulheres, né? Só eu e o seu Max vamos falar bem pouquinho, porque elas falaram bastante lá ontem à tarde, né, Rose? Lá no evento do Outubro Rosa, né? Mas a palavra está à disposição para a Rose, para mim, se quiserem usar, e se comunicar com as famílias essa noite, né? Boas-vindas aqui me desculpe que eu não gravei o nome. Silvair e a Andressa. A Andressa é mais fácil de decorar, o Silvair é mais difícil um pouquinho, tá? Bom, vamos lá, pessoal, de forma bem rápida, justificar aqui a ausência do Rafael. Eu saí, era 5 e pouco, 5 e meia da tarde, já quase, ali da estrada entre a linha Brizola e a linha Espinilho. Ali, a maioria de vocês sabe, estourou uma vertente na terça-feira no meio da estrada. E aí, chuva e chuva, virou aquela bagunça lá na estrada. Aí o pessoal se deslocaram para lá ainda na terça, para tirar um caminhão que tinha atolado, na quarta-feira para abrir uma valeta para enxugar, e hoje estavam lá agora de tarde arrumando, botando cascalho lá e fazendo um dreno para ver se tira a vertente para a sarjeta, né? Mas faz parte, né? A gente não está se queixando, a chuva veio, né? Nós que devemos estar preparados para recebê-la e tentar agora reparar alguns danos que ficaram nas estradas, né? Saudação especial ao pastor. Hoje nós estamos comemorando também, aqui no nosso município, está difícil decorar, Silvair, estamos comemorando o Dia do Evangelho, né? Então, dar os parabéns a todos os evangélicos, que certamente os que estão aqui são todos evangélicos. Hoje essa oportunidade é para comemorar o Dia do Evangelho, então essa palestra para as famílias, é um projeto de lei de autoria do Gordo, quando era vereador, né, com assento na Casa Legislativa aqui do nosso município. O Gordo, no mandato passado, foi nosso vice-prefeito, né? Montamos uma baita de uma parceria, uma baita de uma dupla, né, Gordo? Temos orgulho de dizer que eu tive o Gordo, meu vice-prefeito. Eu tenho certeza que ele também é alegre em dizer que esteve comigo durante 4 anos aqui no nosso município. Tá bem, pessoal? Obrigado pela presença de cada um de vocês. Não quero me estender mais. Deixar a saudação para todos vocês. Dizer que nós estamos sempre à disposição e que essa palestra que o Silvair e a Andressa vão trazer daqui a pouquinho, eles que têm bastante experiência, né? São 5 filhos, nossos pais que são do tempo que era 8, 10, né, Gordo e pastor Isaías? Mas hoje fica mais resumido, em 1, 2, 3. Então, quando alguém tem 5, já é uma alegria para nós, né? Nós viemos aqui para povoar esse mundo, não é assim? E vocês estão cumprindo essa missão aí à risca. Tá bem? Obrigado a todos. Ótima palestra para todos nós. Obrigado. Legal, valeu, prefeito Antônio Reginaldo Nego. Bom, tenham bondade, por gentileza, senhoras e senhores, para tomar seu assento. Antes disso, mais um recadinho, hein? Nós queremos também aqui destacar a presença do pastor João. Fábio, tá bem rapidinho. Satisfação. Pastor João também. Fábio, pastor atrapalhar João. bem rapidinho. Uma brincadeira que a gente está fazendo com o seu Max. O seu Max, na segunda-feira, faz 80. Mais um ano, ele não dirige mais. Vai para 81, né? Perdeu a carteira. Legal. Gente, também nós queremos aqui, em nome do colega Gerson, cumprimentar todos os demais servidores públicos, né, que estão aqui também conosco. Né, o Tiago aqui de Materna Entidade também está aqui conosco. Enfim, tantas pessoas, se a gente pudesse aqui nomear cada um de vocês, né, que se deslocaram das suas residências. Temos aqui empresários, agricultoras, donas de casa, enfim, também o Júlio, né, que coordena aí o setor de obras, né, sua esposa, enfim, a cada um de vocês a gente fica muito feliz. Certo, gente?
Dito isso, eu quero chamar aqui, elas ficaram com ciúmes, hein, prefeito, quando você falou que só os homens estavam usando as falas. Nós vamos combinar aqui, combinar comigo, tá? Pode ser? A Emilene, ela vai entregar o mimo, então vai ficar conosco, e a Rose, então, vai dar uma saudação e já vai conduzir, então, a fala dos nossos convidados. Rose, é contigo. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer para nós estarmos aqui nessa noite. É satisfatório porque a gente sabe que a gente veio uma semana aqui no município com outros eventos, né? A nível de município, de poder público. E hoje, ver essa casa aqui lotada nos deixa muito felizes. Então, o nosso agradecimento especial a cada família que se deslocou num horário que o nosso município é essencialmente agrícola. As famílias lidam com leite, né? Tem vacas de leite, então esse horário a gente sabe que é complicado para deixarem lá os seus afazeres e estarem vindo. Então, a gente quer deixar esse agradecimento todo especial. Vocês nunca nos deixam na mão. Então, nesse momento, rapidamente, eu gostaria de convidar aqui esse querido casal, ao qual nós já tivemos o privilégio de ouvi-los, o Silvair e a Andressa. E, deste momento em diante, é com vocês, meus amigos. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Amém? Sou Silvair da Andressa. E eu sou a Andressa do Silvair. E nós somos casados para sempre há 13 anos. E pais para toda a vida. Me ajude a contar aí. Radassa, Davi, Moisés, Rebeca e a pequena Serena que está lá. Está em algum colo por aí. Nossa gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui nesta noite. Está aí a nossa pequena família, né? De estarmos aqui nesta noite, nesse dia da família, nesse dia do evangélico. Nossa gratidão pela vida do prefeito municipal Antônio, sua esposa, vice-prefeito que não está aqui, demais autoridades, vereadores que aqui estão, a Rose do CRAS, que também entrou em contato conosco. Que Deus te abençoe. Pastor Isaías Castilho, que foi o canal que nos apresentou essa cidade de São Pedro. Nós estávamos, prefeito, em Campo Grande, fazendo um evento em Campo Grande, quando nós ouvimos falar sobre São Pedro das Missões, porque nós estávamos com um casal, e um outro casal aqui de São Pedro estava ligando, que era o seu Zandoná e a sua esposa, ligando para a filha lá em Campo Grande. E aí que a gente começou a conhecer um pouco dessa história desse povo querido. E é motivo de alegria estarmos aqui nesta noite e nesse momento tão especial, né, onde nós vamos falar sobre família. E que privilégio contemplar tantas famílias aqui. Tanta sabedoria nos seus cabelos brancos. Ouvindo o seu Max falar antes, o que ele já falou foi suficiente, eu acredito, para todos nós. Que ele falou sobre família. Então, estar aqui em uma comunidade que valoriza tanto o principal pilar da sociedade é um privilégio para nós. E nós também quero fazer menção da minha amiga, querida irmã Neuci. Sempre está aí nos acompanhando e sempre está orando por nós, né? Que alegria vê-la aqui juntamente com toda a sua família e todos os demais que já nos conheciam. É um privilégio revê-los nesta noite. E nós gostaríamos de, antes de iniciar a nossa fala, que prometemos que vamos ser breves, né, Silver? Aliás, queremos parabenizar vocês pela escolha dos palestrantes. Muito bom, né, Silver? A gente parabeniza aí o pessoal pela escolha dos palestrantes. Mas antes de nós iniciarmos,
nós queremos fazer uma leitura em Salmos, número 128. Porque a família, ela precisa estar fundamentada em algo. Ela precisa estar fundamentada em uma rocha. Porque quando vem o vento forte, quando vem as adversidades, quando vem os temporais, a família não cai. A casa não cai, porque essa casa está firmada na rocha. E a rocha da nossa família é Deus. Então, antes de nós iniciarmos a nossa palestra, queremos ler e queremos que vocês meditem nesse salmo, que é muito conhecido de todos nós. Para nós fazer essa primeira parte, eu vou pedir que vocês se coloquem de pé. Todos vocês, nesse momento, evangélicos, católicos, amigos que aqui estão. Diz o Salmo 128, que é o Salmo da família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Feche os olhos só um minutinho, para nós agradecermos a Deus por esses salmos. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção, Senhor, nessa noite venha a ser sobre cada pessoa que aqui está, Senhor, nesse dia do evangélico, aonde muitas famílias se reúnem aqui em São Pedro das Missões. Pedimos que a tua mão de poder e de graça venha a ser sobre todos, em nome de Jesus. Amém. E olha só, ainda em Pedras, quem sabe ainda você não teve essa oportunidade hoje. Você está do lado de alguém que é da tua família, sim ou não? Sim. Então agora dá um abraço nessa pessoa que faz parte da tua família, mas abraça e segura um pouquinho, que um abraço ele cura, né, Andressa? Um abraço é terapia. Abrace. Quem disse eu te amo hoje na família? Levanta a mão. Quem disse eu te amo? Levanta a mão bem alto. Olha aí, tem uma boa quantidade. Se não disse ainda, dá tempo. Aproveita agora nesse abraço. Exatamente. Diga, eu te amo. Vamos lá? Fala eu te amo, mesmo que você já tenha dito durante o dia, mas nós nunca podemos desperdiçar uma oportunidade de dizer que amamos as pessoas. Então esse é um bom momento para isso, para dizer eu te amo. Tá? E depois que você fez isso, então pode tomar o teu assento. E fique à vontade. Nós vamos trabalhar de maneira bem breve o tema Mentes Saudáveis, Lares Felizes. Nós estamos vivendo dias onde é notório que muitos lares estão sem estrutura. Obrigada. Muitos lares estão vivendo disfunções. Muitos lares estão passando por momentos muito difíceis. Muitos lares estão destruídos. E os lares, eles são reflexos das nossas emoções, do como nós estamos por dentro, de como está o nosso coração. O nosso lar sempre vai refletir o nosso coração. Então, a pergunta é, como está o teu coração? E eu não estou falando de coração enquanto órgão, mas estou falando enquanto sede das emoções. Como você está? Como está o teu coração? Olhando para o teu coração, você vai saber como está o teu lar. Nós somos seres emocionais. 95% das decisões que nós tomamos é pautado pela emoção. E quando você não controla as suas emoções, quando você não identifica as emoções que você está sentindo, que começa lá na casa, no lar, acaba dando problema, né, Andressa?
E aí que a gente começa com uma pergunta para todos vocês aqui nesta noite. Se você tratasse os seus amigos da mesma forma que você... Se você tratasse seus amigos da mesma forma que trata seus filhos e seu cônjuge, quantos amigos você teria? Se você tratasse as pessoas, os teus colegas de trabalho, os teus clientes ou até mesmo os teus chefes ou colaboradores, da mesma forma que você trata teu esposo, a tua esposa e os teus filhos, quantas pessoas você teria ao seu lado? Seja sincero, olhe para você. Porque muitas vezes, as pessoas que são estranhas, que a gente não tem um contato, que não conhece a nossa intimidade, nós damos o quê? Mais atenção. Eu estava trabalhando essa semana ainda, a gente trabalha muito no home office, e o Moisés chegou para falar comigo. E o que eu estava fazendo, prefeito, era muito importante, porque era um planejamento de uma grande empresa. Mas ele chegou para falar comigo. O que eu estava fazendo era importante, mas quem veio falar comigo era mais importante. Naquele momento eu parei o que eu estava fazendo para dar atenção para aquilo que é prioridade na nossa vida, que é a nossa família. Se a família está bem, tudo está bem. Se a família não está bem, o município sofre, o estado sofre, o país sofre, a sociedade sofre, as igrejas sofrem, porque a família, ela é a base de tudo. Quando você tem uma boa estrutura familiar, a chance de você ter êxito na vida é muito grande. Só essa semana eu atendi mais de 25 pessoas, muitos deles traumatizados por conta do que aconteceu no seio familiar, por conta da forma que o pai tratava a mãe, da forma que a mãe tratava o pai e da forma que os filhos percebiam o que acontecia dentro de casa. Quando nós não cuidamos do nosso emocional, nós adoecemos a nossa família. Quando é lá fora, a gente está com um escudo na mão, atento a tudo que a gente fala para não machucar ninguém. Mas quando a gente chega em casa, parece que desaba tudo sobre quem está ali. Que às vezes é o filho que quer carinho, que quer colo, que quer atenção. Às vezes é a esposa que está com saudade, ficou longe do marido o dia todo. Às vezes é o esposo. E aí acaba dando problema. E às vezes a gente dá tanta paciência e compreensão para os de fora, mas tão pouco para os de dentro de casa. Às vezes a gente leva os restos, prefeito e primeira-dama, para dentro de casa. Como assim restos? O resto da nossa paciência, o resto do nosso tempo, o resto da nossa compreensão, a gente leva para dentro de casa. Mas a maioria está fora. Quantas vezes nós vemos pessoas serem tão cordiais com os adultos? Se um adulto derrubar um copo aqui no chão e quebrar, logo o outro vai dizer, não foi nada, pode deixar que eu ajunto, e ajuda a pessoa. Agora, se uma criança chegar a derrubar um copo, como que os adultos reagem? Nossa, que criança mal criada, mal educada, a criança não para quieta, a mãe não faz nada, ou a mãe já fica irritada. Recentemente eu vi uma mãe muito irritada, e ela chegava a beliscar a criança na frente de várias pessoas. Um desequilíbrio emocional muito grande. Mas depois ela olhava para o lado e conversava com os outros como se tivesse tudo normal. Então, quantas vezes a gente leva para dentro de casa o resto? Então aqui fica essa pergunta: se você tratasse os seus amigos da mesma forma que trata os teus filhos, o teu cônjuge, quantos amigos você teria? E nessa questão de tratamento, Andressa, eu lembrei aqui da regra 10 por 90.
Alguém aqui já ouviu falar da regra 10/90? Alguém já ouviu falar? Essa regra fala que 90% é a forma que eu reajo diante de uma situação, e 10% é o que acontece comigo, algo que não dá certo. Imagine que você está com a sua família reunidos ao redor da mesa, uma segunda-feira pronto para ir trabalhar, e vem uma filha, um filho e vira o café na mesa, vira na tua camisa, e você está atrasado já para o trabalho. Ali você tem uma escolha. Muitos pais ou mães surtam e xingam, falam um monte de coisa por filho. Aí tem um dia péssimo, vai no trabalho, tem um dia horrível, volta para casa, a filha está chateada, a esposa está chateada por causa daquela situação, e ainda um monte de outros problemas ocorreram. Agora, se tivesse agido de uma forma diferente, e entendesse que os 90% estava no controle dele, e dissesse: filho, filha, isso acontece. O amor, traz uma outra camisa para mim. Tudo ficaria bem. Grave isso na tua vida. 10% não está no teu controle. 10% é o carro que quebra, é o problema que dá, é a chuva que não para. 90% é a forma que você reage diante da situação, porque a família é a base. E quando você leva isso para o seio familiar, problemas que acontecem lá fora, você acaba deixando a base fraca. E se a base está fraca, a tua casa vai ruir, vai cair. Então, entendendo que a família é a base, nós ativamos a autorresponsabilidade. Nós precisamos cuidar da nossa família. Então, fiquem com essa pergunta: será que eu não estou levando o resto para a nossa casa? Será que eu não estou levando o resto da minha paciência para dentro de casa? Será que eu não estou levando o resto da minha atenção para dentro de casa? Estou deixando tanto lá fora, mas para os mais importantes, eu estou levando o resto? Eu lembro que uma vez alguém estava me auxiliando na limpeza de casa, e aí um dos nossos filhos pediu água, se não me engano foi a Rebeca, que são tantos filhos, tantos nomes que às vezes a gente troca, né? A Rebeca pediu água e eu alcancei água para ela em uma taça que a gente usa lá em casa. E aí a pessoa que estava me auxiliando disse assim: não dá água para ela nessa taça, dá num copinho de plástico, porque taça assim é para visita. E aí eu disse para ela: aqui em casa não. Aqui em casa as taças não são para visita somente. Aqui em casa as taças são para os nossos filhos, são para nós. Mas quantas vezes a gente aprende isso, que o melhor é para quem? É para visita, não é verdade? Normalmente a gente deixa o melhor, com a melhor das intenções. A gente tem uma intenção positiva, mas nós temos que entender que primeiro é os de dentro de casa, depois os de fora. Aí nós criaremos filhos menos traumatizados. Primeiro a gente serve os de dentro, depois serve os de fora. Dá uma olhadinha aí os casais, um para o outro, assim, de canto de olho, assim. Como que é lá na casa de vocês? O que é a prioridade? É os filhos? Você serve o melhor para os filhos ou para as visitas? Não precisa responder nada. Em um olhar vocês já conhecem tudo. Os casais se entendem. A leitura acontece. Pode estar lá na porta que você só olha e você já identifica a mensagem. Mas e aí? Cadê os homens? Digam eu. Cadê os homens? Digam assim, eu. Vamos de novo, ensaio. Cadê os homens? Digam eu. 1, 2, 3. Cadê os homens? Digam eu. Cadê as mulheres? Digam eu. Eu. As mulheres são mais fortes. O que os filhos... As mulheres são mais fortes? São, né? As mulheres não são fortes, porque... São ou não são fortes as mulheres, homens? Sim ou não? Para aguentar nós, né? Tem que ter muita fé e persistência. E o que os filhos esperam de nós, Gerson? O que será que os filhos esperam dos pais? Quando a gente
está naquele período da gestação, acompanhando a gestação, os pais começam a fazer um monte de planos para os filhos, sim ou não? Um monte de planos. Ainda hoje um jovem de 16 anos dizia: eu quero ser fisioterapeuta, porque a minha mãe tinha esse sonho e eu peguei aquele sonho para mim. Então nós pais fizemos muitos planos para os nossos filhos. Eu lembro que quando a primeira nasceu, a Victoria Radassa, a gente projetou 1 ano, o aniversário da festa dela de 1 ano. Naquele aniversário a gente fez tudo o que nós queríamos para o aniversário dela. Mas aí ela foi crescendo, com 2 para 3 anos, ela já estava falando. E nós experimentamos perguntar para ela: ô Radassa, o que você quer de aniversário? E para surpresa nossa, a resposta dela foi totalmente diferente daquilo que nós queríamos. Você já parou para pensar o que realmente os teus filhos, seja 1, 2, 3, 5 ou mais, esperam de vocês quando eles olham para vocês como casais, como papai e mamãe? Qual que é a expectativa que eles têm quando eles olham para vocês? O que os filhos mais esperam dos pais não é que sejam muito inteligentes, ou especialmente simpáticos, ou ainda que lhes deem conselhos acertados, ou recebam muitos brinquedos. É algo muito mais do que isso, porque às vezes nós queremos oferecer para os nossos filhos apenas migalhas, que são presentes, brinquedos, e muitas vezes o nosso tempo a gente acaba não oferecendo. E aí que entra a primeira parte que eu quero que você entenda. O desejo deles de verdade é vê-los se querendo e se respeitando todos os dias, pois é daí que brota o respeito e a admiração. Quando eu cuido bem da minha esposa, quando eu a respeito, quando eu a honro, e honrar não é apenas quando está presente, mas principalmente na ausência. Cadê os homens? Digam eu. Vocês honram a esposa de vocês muito mais na ausência. É por isso que eu me apresentei como Silvair da Andressa, porque onde é que eu vou sozinho com ela, eu tenho um sobrenome, o sobrenome é dela, quer dizer, sou casado, sou comprometido. E quando eu trato ela com respeito e com admiração, os meus filhos, por mais que eles não falem palavra alguma, mas o cérebro deles está registrando tudo. Está sendo lançado imagens e informações a longo prazo. Há pouco tempo uma mãe me ligou desesperada: me ajuda. Eu disse: por quê? Ela disse: a minha filha já não sabe mais o que fazer. Eu disse: por quê? Porque o esposo dela bebe e quebra tudo dentro de casa e ainda bate nela. A pergunta que eu fiz para ela: o seu esposo bebia também? A resposta dela foi o seguinte: há 20 anos eu me separei do meu esposo porque ele bebia e me batia. O que aconteceu com a filha? Cadê os homens que são pais de meninas aí? Levante a mão. A tua filha vai procurar para casar alguém parecido com você. A forma que você trata a tua esposa vai ser a forma que inconscientemente ela vai procurar alguém para se relacionar. Essa filha, por mais que ela desaprovava as atitudes do pai, no inconsciente dela, ela achou um marido que desse para ela o mesmo que a mãe tinha recebido. Vocês entenderam? Então, quanto mais você cuidar dessa joia que está do teu lado, mais a tua princesinha vai ser cuidada por alguém. Faz sentido? Isso acontece muito, porque eles se inspiram em nós, da mesma forma, né, Andressa? Cadê as mulheres que têm filhos, homens aí? Da mesma forma que você trata o teu marido, é a forma que o teu filho vai procurar alguém para se relacionar parecido com você.
com o mesmo temperamento, com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes. E aí o que acontece é que muitas vezes que a sogra não se dá com a nora, porque é tão parecido que dá problema, sim ou não? Não precisa responder, tá? Porque é muito parecido, a personalidade é parecida, o comportamento é parecido, e a gente não se dá muito bem muitas vezes quando é muito parecido, né? Faz sentido? Moody tem uma frase que eu acho sensacional, que diz assim: se o marido não trata bem a sua esposa, não quero vê-lo falar sobre Cristo. E eu acho tão impactante essa frase, e não só para o marido, mas para as esposas também, porque às vezes a gente fala tanto de Deus, mas não trata bem o cônjuge. Às vezes a gente fala tanto de Deus, mas não trata bem os filhos. Então, a maior fala que nós podemos falar sobre Deus, a maior, como a gente fala, a maior pregação que a gente pode fazer é no tratar. Como eu trato os meus? Como eu trato a esposa? Como eu trato o marido? Como eu trato os meus filhos? Os filhos, eles não esperam que os pais sejam perfeitos, que deem bons conselhos somente. Os filhos não esperam os melhores presentes. Os filhos querem que os pais se amem, se respeitem, cuidem um do outro. E aí que muitas vezes, Andressa, nessa parte, tem muitos pais que até se tratam bem quando estão sozinhos, só os dois. Mas quando os filhos estão juntos, muitas vezes são agressivos um para com o outro. Diante dos problemas que surgem ali com os filhos, muitas vezes o pai é agressivo com a mãe é agressiva com o pai, e os gritos começam, não é assim? E quando os gritos começam, diz o poeta, que acaba a inteligência, porque quando se está gritando não se usa inteligência alguma. Então não basta, né, Andressa, se tratar bem quando vocês estão só vocês dois, mas principalmente quando vocês estão ali com os bacurizinhos por perto, com os pequeninos por perto. Se tratar bem, comunicar amor, comunicar carinho, comunicar eu te amo, tratar com cortesia, tratar com respeito. Porque se isso não acontecer, o que é que vai acontecer? Eles vão começar a maltratar um ao outro também da mesma forma. Por quê? Porque eles são o reflexo dos pais. Os filhos sempre vão revelar o que os pais têm no coração. Sempre. Seja na infância ou seja na vida adulta. E aqui eu lembro, recentemente a gente foi viajar e sempre quando nós temos eventos de mais de um dia, a gente leva outros filhos também. A gente faz um rodízio. E nessa viagem foi o Lucas Moisés. E eles são muito protetores com as meninas. O Davi e o Lucas Moisés protegem muito a Serena, a Rebeca e a Radassa. E aí ele disse para mim, o Lucas Moisés tem 7 anos, mãe, pode deixar que eu cuido da Serena. E eu disse, obrigado filho, mas nessa noite quem vai cuidar vai ser a amiga da mamãe. E aí ela pegou a Serena, a gente foi palestrar, e ele disse assim para ela, você vai cuidar da Serena? E ela disse, vou. Lucas Moisés, eu vou cuidar da Serena. E ele disse assim, então se ela chorar, você levanta, tá bom? E aí depois ela veio me contar. Por quê? Porque um instinto protetivo. Mas é muito mais que instinto. Infelizmente hoje nós vivemos tempos, com todo respeito, onde os homens estão virando uns bananas. Já não protegem mais. Já não tem mais aquele instinto de proteção. Recentemente eu ouvi uma mulher e ela disse assim, se nós dependesse dos homens dessa geração numa guerra, acho que estaríamos perdidas. Porque nós temos que entender que isso é instintivo. O homem precisa sim proteger a mulher. Se posicionar como protetor. Exatamente. Lembro de um casal que nós estávamos atendendo, que o filho, né? O filho tinha sido empurrado por um outro menino ali fora. Estava na casa, o menino chegou e empurrou. E o pai simplesmente ficou parado. Não correu nem para ir levantar o filho. E essa mãe disse, às vezes eu tenho que assumir o papel de homem nessa casa,
porque ele não se mexe. Pelo menos para ir lá dizer: não mexa mais com meu filho, senão você vai se ver comigo. Então é preciso, homens, cadê os homens? Digam: eu. Você se posicionar como homem na tua casa, como protetor, como provedor, como aquele que está ali para proteger tanto a esposa como os filhos. Eles precisam sentir segurança em você. Por quê? Porque as ameaças estão aí de todas as formas. E um filho inseguro dá problema. O melhor alimento que os nossos filhos se alimentam é do ambiente familiar. E é sem perceber. Eles vão saber como tratar o cônjuge observando os pais. Eles vão saber como tratar as autoridades observando os pais. Eles vão saber como se posicionar diante da vida observando os pais. Andressa, e da mesma forma que nós temos os homens bananas, nós temos as mulheres emasculadas. Lembro de uma mãe que disse assim da filha e do genro, ela disse assim, ó: se o fulano facilitar, ela bate nele. O que é isso? O que é isso, Andressa? Exatamente. Então nós temos que assumir os nossos papéis. Amar os nossos papéis. Amar o papel que Deus me deu. E amar o papel, o homem precisa amar o papel que Deus deu para ele. E aqui entra um ponto muito importante, que é necessário ter coerência entre o ser e fazer. A gente sempre fala, pastores, que vir falar sobre família é muito fácil. A gente pode fazer uns estudos, pega o microfone, é fácil falar sobre família. O mais desafiador não é falar. O desafio mesmo é viver aquilo que a gente fala. É viver lá na nossa casa. A gente pode vir aqui palestrar, está tudo bem. Agora, o que conta mesmo é o que nós vamos fazer quando entrar no nosso carro e ir para a nossa casa, fechar a porta da nossa casa e ir lá no nosso secreto. É isso que conta mesmo. Será que nós realmente somos coerentes naquilo que a gente fala em público? Será que nós somos coerentes naquilo que a gente fala para os nossos filhos? Eu lembro de Moisés também. O Moisés, ele me chegou e me intimou. Porque eu havia prometido para ele que levaria ele tomar café lá numa cafeteria. E aconteceu alguns imprevistos, né, papai? Sempre acontece, né? Aconteceu uns imprevistos e eu disse: Moisés, hoje não vai dar para ir. Ele chegou para mim na minha frente e disse: pai, eu acreditei em você. Você é um homem de palavra. Eu disse: só um minutinho aqui que eu só vou ver aqui. Nós já vamos lá, tá, filho? Você entendeu? Filhos, eles observam se o que a gente fala realmente é coerente. Ou seja, se a gente fala a verdade, se a gente cumpre o que promete, ou se a gente só passa a conversa neles. Exatamente. E aí, por que esse tema, mentes saudáveis, lares felizes? Porque o nosso lar vai ser um reflexo da nossa mente, do quanto nós cuidamos das nossas emoções. E aqui a gente trouxe essa pirâmide, por quê? Porque ali está a base de uma família saudável. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Durante essa semana foi feito vários eventos, uma conscientização, não é mesmo? Principalmente as mulheres. Quem participou dos eventos do município? Levanta a mão. As mulheres aí, muitas mulheres, trazendo consciência. Infelizmente, a gente precisa até de campanha para ter a autorresponsabilidade para cuidar da saúde. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Mas não adianta só cuidar da saúde e não cuidar das emoções. Não adianta só cuidar das emoções e não cuidar do principal pilar, que é o espiritual. Na nossa composição nós temos o corpo, nós temos a alma e nós temos o espírito. E nós precisamos cuidar disso para viver bem. E não só vivermos bem, mas que os filhos vivam bem. Que os filhos dos nossos filhos vivam bem. Que a nossa descendência viva bem.
Por quê? Porque os nossos filhos, eles não têm culpa dos traumas que a gente carrega. Os nossos filhos não têm culpa daquilo que a gente passou. Então nós precisamos cada vez mais se curar para que os nossos filhos não sejam feridos pela nossa história, feridos pelo que nós carregamos. E aqui essa pirâmide, né, Silvair, essa tríade, ela é determinante para que nós tenhamos uma família saudável. Porque quando você não cuida da tua conexão com Deus, automaticamente você já não cuida das informações que você recebe na tua mente. As informações que você absorve, tudo que você vê, ouve, sente, geram informações, que geram pensamentos dentro de você. Esses pensamentos se transformam em sentimentos, em comportamento e em resultado. Haja visto que hoje, segundo um dado das neurociências, 90% das doenças, elas não são não são hereditárias. Ou seja, você não herdou do teu pai, da tua mãe, mas você desenvolveu ao longo da vida. Por quê? Porque você não cuidou das tuas emoções. Você foi alimentando raiva, mágoa, ressentimento, rejeição, e isso foi se transformando em traumas, e isso acaba desenvolvendo o quê? Atacando o quê agora? O físico. E o físico, quando se manifesta, vem todas as doenças terríveis que muitas vezes acabam com a saúde das pessoas. Quem aqui perguntou hoje para o seu familiar, seja para o cônjuge, seja para os filhos, para os pais, como você está? Quem perguntou? Levanta a mão. Então, de parabéns. A gente precisa saber como o nosso familiar está, como o nosso cônjuge está, como os nossos filhos estão. Por quê? Porque por trás dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama, estão as necessidades deles. Você sabia? Por trás dos nossos comportamentos estão as nossas necessidades. E aqui eu lembro de uma história de um pai que estava em um metrô com os seus filhos, com os seus 3 filhos. E os seus 3 filhos estavam bem inquietos, agitados, fazendo bagunça no metrô. E era depois das 6 da tarde. E as pessoas que estavam no metrô estavam incomodadas. E aí eles ficavam pensando assim: como é que esse pai não faz nada? Por que esse pai não levanta e não segura essas crianças? Por que esse pai não faz alguma coisa? E aí um senhor muito incomodado, ao observar que o pai estava com os olhos fechados e aquelas crianças estavam pulando, estavam bem inquietas, aquele senhor foi para o pai e disse assim: vem cá, por que o senhor não pede para os seus filhos parar? A gente está cansado, eles não param quieto, não param um minuto. E aí o pai abriu os olhos e disse: o senhor me desculpe, é que eu acabei de receber a notícia que a minha esposa, que estava internada com câncer, faleceu. E eu estou deixando as crianças brincarem um pouco mais antes de contar essa notícia para eles. Quantas vezes a gente olha para uma situação e julga a situação, sem saber que por trás dessa situação há uma necessidade. Talvez as crianças estavam inquietas porque elas já sentiam que a mãe estava morrendo. Aí a criança não consegue expressar o que ela está sentindo. Quantas vezes a gente olha para uma criancinha de 4, 5 anos que se joga no chão do supermercado, e aí a gente já olha de, um canto de olho: meu Deus, essa criança, que mal criada. Eu lembro que um dia eu fui numa consulta e a Rebeca estava muito chorosa porque ela estava com virose e ela estava chorando bastante. E ela chorava e chorava e chorava. E aí uma senhora olhou para mim e disse assim: essa menina não vai parar quieta? E aí, imagina só, a criança, ela tem que se encaixar naquilo que a gente acha que tem que ser. Mas aquela senhora não sabia o que a Rebeca estava passando, a dor que ela estava sentindo. Então, por trás do comportamento existe uma necessidade. Então, quando eu olho para a necessidade, eu compreendo o comportamento. Por que essa criança é assim? Por que a minha esposa me tratou desse jeito? Por que meu marido me tratou desse jeito? Por que as pessoas agem assim? Porque por trás de um comportamento existem necessidades.
E quando nós entendemos as necessidades, nós julgamos menos e compreendemos os comportamentos. Ah, agora eu sei por que a minha esposa está assim. Ah, agora eu sei por que meu marido está assim. Agora eu sei por que os meus pais estão assim. Então nós precisamos entender que no lar nós temos que compreender qual é a necessidade da pessoa que eu amo. Qual necessidade não está sendo atendida e por isso ela está se comportando assim. E aí outro pilar fundamental são os princípios, né, Silver? Os princípios, porque quando nós na família não cumprimos os princípios, lá na frente os princípios nos quebram. E os princípios vêm antes de nós. Os princípios vêm antes de que qualquer coisa. E esses princípios devem ser seguidos. Toda vez que eu não sigo o princípio, por exemplo, da honra, e a minha Bíblia ainda registra isso e traz o primeiro mandamento, um mandamento com promessa. Honra o quê? O teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os teus dias na face da terra. Quer viver bastante? Honre o teu pai e a tua mãe. Não importa se o teu pai é bom como o meu foi, ou se ele não é tão bom como as pessoas julgam. Não importa se o teu pai teve problema ou não teve problema, ou a tua mãe teve ou não teve. Nunca permita ninguém falar mal do teu pai e da tua mãe na tua presença. Nunca permita que ninguém denigre aqueles que Deus usou para que você fosse gerado. Ah, Silvair, mas eu não fui criado pelo meu pai, ele me abandonou, ou pela minha mãe, ela me abandonou, ou ele disse, não importa, não importa. É um mandamento com promessa, honrar pai, honrar mãe, independente do que aconteceu, por mais que quem sabe ainda esteja doendo, e o que mais a gente vê hoje, né, Andrés, é filhos magoados com os pais, e aí eles têm os filhos deles, e os filhos ficam magoados com eles, porque é um negócio que vai passando de geração em geração. Então, honra o teu pai e a tua mãe, honra quem estende a mão para você, honra quem tira um tempo para te ajudar, para te aconselhar, honra quem está te ajudando, te auxiliando. Que mais, Andressa? Se eu fosse perguntar para vocês, nos dias que estamos vivendo, de forma geral, a sociedade tem cumprido esse princípio, sim ou não? De forma geral. Não estou dizendo a tua casa, a tua família, mas de forma geral, as famílias estão cumprindo o princípio da honra? Não, não estão. E por isso que nós vivemos dias, nunca antes a família está tão sem estrutura como nos dias atuais. Recentemente eu estava na minha manicure e ela sempre escuta uma música. E naquele último dia que eu fui, me chamou a atenção a letra daquela música, porque eu nunca tinha parado para observar aquela música. E aí eu cheguei em casa e fui pesquisar a letra da música, porque eu escutei, me chamou a atenção. E aí eu fui pesquisar e mostrei para o Silvair. Ela estava com a sua filha, tinha outras mães com as filhas, tinha mães cantando essa música. Mas o refrão dessa música dizia assim, abre aspas, como eu vou dizer para o meu amor que eu estou sofrendo por amor, mas que o amor não é o dela. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque automaticamente essas músicas estão entrando em muitos lares para normalizar. Como que eu vou dizer para o meu amor que eu estou sofrendo por amor, mas não é o amor dela? Significa o quê? Que é amor de outra, entre aspas, amor de outra. Eles querem normalizar, tá tudo bem traição, tá tudo bem ter um caso, tá tudo bem ter um outro amor, tá tudo bem. Mas não está tudo bem, isso não é normal e nós precisamos levantar esse princípio da honra. Tem que honrar, tem que levantar essa bandeira independente de onde estamos. E nós temos que parar de normalizar. Ah, mas é só uma música. Mas as músicas geram sentimentos em nós. As informações que nós recebemos geram sentimentos. Recentemente eu estava em um evento para crianças e aí os personagens, né, da infantil
reunir as crianças, nossos filhos estavam, mas aí eles começaram a trazer músicas que não tinham nada a ver com infância, que feriam a infância, que diziam uma música assim, nem vou falar porque é capaz das crianças saberem, né, Silver? Mas enfim, vocês vão entender, pais, vou falar por códigos, como diz minha avó, joga de ladinho. O que significa isso? E a gente acha que é normal ver as nossas crianças sendo feridas, a nossa sociedade sendo ferida assim. Não, não é normal. Nós temos que fortalecer os princípios os quais os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que formaram essa sociedade prezavam. E nós temos que levantar esse princípio e dizer, é inegociável. Então na minha casa não é esse tipo de música não. Ah, mas isso é ultrapassado. Já nos chamaram de ultrapassados. Mas os nossos filhos sempre estarão à frente, cumprindo o princípio. Não fica ultrapassado quem cumpre o princípio, mas sempre está à frente. Então que nós possamos cumprir princípios. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Ou seja, são nas pequenas pedras que a gente tropeça. Alguém tropeça num monte, numa montanha? Tu vai tropeçar numa montanha? Não, porque tu está vendo. Agora, quantas vezes a gente já tropeçou numa pequena pedrinha que parecia ali tão insignificante, de repente, pá, caiu um tombo. Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que fortalecer esses princípios que regem e vão continuar regendo a nossa sociedade. Não adianta a gente querer o mundo sem antes nós mudarmos nossa casa. Nós precisamos mudar o nosso coração para mudar o nosso lar, para então mudar o mundo. A mensagem que nós queremos deixar para o mundo precisa passar dentro de nós, no nosso coração. Mudar primeiro si, depois mudar a casa para mudar lá fora. Eu lembro de um filho que eu atendi, ele disse, o meu pai, ao invés de ajudar eu aqui dentro de casa, que estou sofrendo, ele tinha um vício de drogas. Em vez de ajudar eu, que estou sofrendo com o vício de drogas, o meu pai está focado em ajudar o fulano que está no vício, o ciclano e o beltrano. Mas eu, que sou do sangue dele, ele não me ajuda. É aquele pai que quer fugir do problema, resolvendo o problema dos outros. Então é preciso nós focarmos esses princípios de honrar, de cuidar a nossa casa, o princípio da justiça, da verdade. E acima de tudo, ser grato. Vamos deixar esse do grato por último, Andressa, porque eu quero trazer para vocês aqui 10 lições, para a gente concluir, de um pai que perdeu o filho. Só quem ama e perde alguém sabe o quanto dói quando se perde alguém que se ama. Eu perdi o meu pai há mais de 3 anos. Eu vinha falando com o Andressa, parece que foi ontem que a gente perdeu, mas claro, o céu ganhou, né? Mas a gente sente falta dele, sonha seguido com ele. Agora, eu acredito que um filho é muito mais dolorido o processo disso. Quem sabe alguém aqui já passou por isso. E esse pai que perdeu o filho, ele deixou 10 lições. 10 lições para nós aprendermos com isso. Richard perdeu o filho com 3 anos repentinamente. Dizia o pai, ele era gentil, carinhoso, amável. Ele fazia coisas tediosas e se tornarem divertidas. Em apenas 3 anos, ele nos deixou lembranças incríveis, contou o pai em uma entrevista. E aí esse pai relatava que o filho morreu de algo repentino, uma hemorragia cerebral, em 18 de agosto de 2016. Apesar de o menino ter apenas 5% de chance de isso acontecer, de o sangramento acontecer, acabou acontecendo e levou ele à morte. E aí ele deixou 10 lições. E a primeira lição é muito impactante, porque impactou muito a minha vida quando eu li isso, a nossa vida. Que ele disse, você nunca perderá em beijar e amar demais os teus filhos. Você beijou teu filho hoje?
Pode fazer isso agora, né? Se o filho não Se o filho tá beija aí, a esposa, o beija a esposo. esposa. Faça isso, comunica isso. Se os teus pais estão aqui, que privilégio. Então Que beija honra que neles você agora. Você nunca perderá em beijar e amar demais. Todas as noites ou de manhã existe, Andressa, a regra dos 2 minutos, né? 2 por 4. Você tem os dois últimos minutos antes de dormir são muito importantes na vida de uma criança. Os 2 primeiros minutos quando acorda são os minutos mais importantes na vida da criança. E os 2 minutos quando ela retorna da escola são muito importantes. E nesses momentos fundamentais, não deixe de beijar, não deixe de abraçar, porque você não sabe se aquele momento é o último momento. Eu volto aqui ainda no primeiro, Andressa, e insisto, 4 meses faz já, do teu mano, Maicon. Ele chamou o filho e a filha na terça-feira, na quinta ele faleceu, foi isso? O quarto. Na terça ele chamou os filhos, ele disse assim para o filho, o mais velho que tinha 12 anos, 11, e a menina, ele disse assim: Anthony, Cecília, vem cá dar um abraço no pai e um beijo, porque esse pode ser o último abraço e o último beijo. Menos de 48 horas depois, um acidente aconteceu e ele entrou a óbito. 30 anos apenas, 31 anos, tão jovem. Então nunca beijar vai ser demais, ou abraçar vai ser demais, porque pode ser a última vez. O que mais, Andressa? Você sempre tem tempo. Pare o que você está fazendo e vá brincar. Nem que seja por 1 minuto. Nada é tão importante que não possa esperar. Eu sei que hoje tem muitos pais que já estão com seus filhos adultos, mas têm os seus netinhos, não é verdade? Quem já é avô e vó aqui? Levanta a mão. Que privilégio. O que seria de nós sem os avós, né? Os avós são para dizer sim para tudo aquilo que os pais dizem não. Mais ou menos assim, né? É assim? Ok, tá bom. Então, tem os avós, tem os netinhos, mas tem teu filho adulto também. Então, você sempre terá tempo. Ontem eu conversava com uma cliente minha e ela me disse assim: eu quase não vejo a minha mãe. Ela chega só de noite em casa. E aquela jovem cheia de traumas, cheia de bloqueios, cheia de dores emocionais. E ela me disse assim: a minha mãe, em tantos anos, já teve 11 namorados. E sempre que ela termina com os seus namorados, ela nos culpa. Ela culpa eu e o meu irmão. E um dia eu perguntei para ela: mãe, mas por que a senhora culpa a gente, se a gente trata bem eles? E ela disse assim: porque homem nenhum quer uma mulher que já tenha 2 filhos. E aquela jovem toda traumatizada, cheia de dores. E eu perguntei: a tua mãe trabalha com o quê? E ela disse: tem 2 clínicas de estética, muito referência naquele estado. E aí eu fiquei pensando, não disse para a menina, mas eu fiquei pensando. É especialista em deixar as outras mulheres bonitas esteticamente, mas está deixando as piores marcas nos seus filhos. Então, veja só, nós temos que ter tempo. Nós temos que ter tempo de qualidade. Também não adianta ficar o dia inteiro com os filhos, ou com a esposa, ou com o marido, e ser uma guerra, e não se conectar, não. Às vezes tu tem 30 minutinhos para os teus filhos, mas que sejam 30 minutos que é para os teus filhos. De tempo presente. Nunca será falta de tempo, será falta de prioridades. Diz uma pesquisa que cada filho precisa de, no mínimo, por dia, de 30 a 40 minutos com atenção 100% dos pais. Não adianta você ficar 8 horas com eles se você está no telefone, se você está fazendo outras coisas e não está dando atenção para eles. E aí que entra algo muito importante que esse pai deixa, que é registrar, que é ter fotos. Tire fotos e grave quantos vídeos for humanamente possível. Um dia
Isso pode ser tudo o que você terá. Quem aqui tem em casa aquelas caixas de fotografia? Quem tem? Lá na casa da minha avó, até da minha sogra, né, é a riqueza. Então a gente pega aquelas caixas. Antigamente fazia uma impressão mais seguido das fotos. Hoje a gente não faz tanto, né, por conta da tecnologia. Mas quantas vezes a gente pega a caixa, conhece mais da história da família e mata a saudade? Querendo ou não, acreditando ou não, um dia isso vai ser o que os nossos filhos terão de nós. As fotos, eles vão olhar, nesse dia aconteceu tal coisa, nesse dia a avó falou tal coisa, nesse dia a mãe falou tal coisa, nesse dia o pai falou tal coisa. Então registre. Memórias de coisas boas. Aqui tem um painel bonito, é para foto depois. Não saia daqui sem registrar uma foto de você com a tua família. Como eu gostaria de ter tido mais fotos e vídeos com meu pai. Mas foi algo que a gente não teve tanto, apesar de ter uma boa quantidade. Quanto mais você tiver, melhor. No ano passado, quando eu fiz aniversário, no dia 2 de agosto, o meu irmão Maico, ele me mandou os parabéns. E aí eu disse para ele, vamos comemorar com aquelas pizzas, porque ele fazia uma pizza muito deliciosa. E ele disse assim, vamos sim. Mas ele morava em outra cidade. E não deu para a gente comer as pizzas. Porque quando ele podia, eu não podia. E assim, a vida foi passando. E aí nesse ano, quando ele não estava para dar os parabéns, eu lembrei, e se eu tivesse tirado um pouquinho mais de tempo e ido lá comer as pizzas com ele, ter comemorado com ele? Eu fazia dia 2, ele fazia dia 9 de agosto. Então a gente sempre quer deixar para amanhã ou quando a gente tem um tempo. Mas a vida está tão corrida. E será que esse tempo vai chegar? Quando a gente recebeu a notícia dele, eu não conseguia acreditar, não entrava na minha cabeça. 30 anos de idade. Ele morreu dia 5 de julho desse ano. E aí, embora a gente sempre falou muito, eu te amo, embora a gente conversava, né, pelo WhatsApp, enfim, por ligações, mas eu disse, se eu pudesse ter um dia a mais com ele, se eu pudesse dar um último abraço, quando ele foi lá em casa trazer a pequenininha que tinha nascido, e eu conheci ela, e aí ele estava com pressa, como sempre, eu disse, não, você vai desembarcar sim, eu vou segurar um pouco ela no colo. A gente sempre brincava. E eu disse, se eu soubesse que aquele dia era o último dia que eu ia ver ele, o abraço teria sido mais apertado. Talvez eu teria dito outras coisas para ele. Talvez eu teria dito mais para ele, eu te amo. Talvez eu teria falado tantas coisas para ele. Mas diante daquele caixão, eu olhei para ele, não com arrependimento, mas eu disse, se eu pudesse dar um último abraço. Quem que está preparado para levar o caixão da pessoa que você ama? Quando vi meu pai segurando no caixão, levando o caixão até o cemitério, eu disse para o Silvério, eu não estava preparada para isso. Eu não estava preparada para preparar o culto fúnebre. Eu não estava preparada para ir reconhecer o corpo dele na funerária. Ele estava todo quebrado. Foi uma explosão com dinamite. Eu não estava preparada para escolher o caixão, o terno dele. Nós íamos um casamento agora em dezembro que ele ia ser o padrinho. Na segunda-feira ele ia escolher o terno. Mas aí nós tivemos que escolher o terno para o caixão. É claro que é só o corpo ali. Mas quem que está preparado para escolher o caixão de quem a gente ama? Quem está preparado para escolher? Não, ele ia gostar desse terno. Ele ia gostar dessa camisa. Ele era colorado, ia gostar das rosas vermelhas. Quem está preparado para ver o filhinho escrever na tampa do caixão: Feliz Dia dos Pais, pai. Ele escreveu na tampa do caixão. Quem está preparado para isso? Então nós temos que viver hoje. Nós não temos o ontem, nós não sabemos sobre o amanhã, mas o que nós temos? Nós temos hoje. E o que as pessoas vão levar vai ser as marcas que nós deixamos.
As pessoas vinham até o caixão do meu irmão. Nunca vi tanta gente, né, Silvério? Os colegas de trabalho dele, morreu ele e um outro colega. Mas eu pude perceber que em cada um ele deixou uma marca. Em cada um ele deixou um registro. E assim será nós quando partirmos. Que marcas nós deixaremos nas pessoas? Então fica pensando, quem dera a gente soubesse, né? Quando que a gente vai? Quando será a nossa hora, né? Estávamos falando sobre isso antes. Se nós soubéssemos quem que vai primeiro, seria tão mais fácil. Mas a gente não sabe. Pode ser a última mensagem, pode ser o último abraço, pode ser o último beijo, pode ser o último eu te amo, pode ser o último se cuida. Então, a gente tem que pensar, e se for o último dia? E se for o último abraço? E se for a última vez que eu vou ver ele? Como que vai ser dessa vez? A vida está tão corrida, mas vai chegar um momento que a gente vai parar e vai dizer: por que eu não tirei um tempinho para ir comer aquelas pizzas? Então, que nesse dia da família a gente possa entender que a presença é o maior presente que a gente pode dar. Tantas coisas podem esperar, mas os momentos com a família é prioridade. Esse pai deixou o quarto conselho: não gaste dinheiro, gaste tempo. Você acha que o que você compra para o seu filho é importante? Não é. O que você faz é o que importa. Pule em poças de água, faça caminhadas, nade no mar, acampe e divirta-se. Isso é tudo o que eles querem. Não consigo lembrar o que compramos para o Hugo, só me lembro do que nós fizemos juntos. Quinto conselho: cante músicas juntos. Minhas lembranças mais felizes são do Hugo sentado em meus ombros ou ao meu lado no carro, cantando as nossas músicas favoritas. As memórias são criadas através da música. São conexões que são criadas com os filhos. Nós lá temos as nossas músicas com os filhos, que a gente entra no carro, eles já gritam todos, coloca a música do Moisés, né? Tem uma do Fernandinho Moisés, que abre o Mar Vermelho. Eles amam aquilo, e ainda eles querem que ligue o volume mais alto, e eles começam todos a cantarem junto. Então o que é isso? São memórias que são criadas. E aqui o próximo conselho: valorize as coisas mais simples. Às vezes a gente quer que algo extraordinário aconteça na nossa vida, mas nós temos que aprender a valorizar o simples, o bom dia, o café da manhã, o momento ao redor da mesa. Qual o pai aqui que no domingo consegue reunir os filhos ao redor da mesa? Levanta a mão. Os filhos, os netos. Não é o maior privilégio? Quando a gente está lá na nossa cidade no domingo, normalmente a gente vai almoçar lá no vô. E às vezes eu fico olhando para o semblante do vô, porque a alegria dele é ver a mesa cheia. E isso não tem dinheiro que pague. Então, valorize as coisas mais simples. À noite, na hora de dormir, leia histórias, jantem junto, cozinhem, apreciem os momentos mais simples. Sempre dê um beijo de despedida naqueles que você ama. E se você esquecer, volte e beije-os. Você nunca sabe se será a última vez, se será a última chance que você vai ter. Foi o que a gente falou antes. Não deixe para fazer depois. Faça as situações entediantes divertidas. Quanta situação estressante que a gente passa às vezes, né? Faça isso divertida. A viagem ao supermercado, viagens de carro, andanças pelo shopping. Seja bobo, faça piadas, brinque, ria, sorria e aproveite. Elas são apenas tarefas se você tratá-las assim. A vida é muito curta para não se divertir. Os mais de cabelinho branco, com todo respeito, quem aqui lembra de algum brinquedo que o pai comprou para você na infância? Os mais vovôs e vovós que aqui estão. Você lembra de um brinquedo que o pai e a mãe compraram para você? Levanta a mão. Alguém? Quem aqui lembra de algo que o pai te ensinou a fazer? Seja caçar, seja pescar, ou a mãe ensinou a fazer um pão? Levanta a mão. Rolamento.
Alguém brincou de carrinho de rolamento? Os nossos filhos, eles vão esquecer, normalmente eles vão esquecer o que a gente comprou. Mas o que eles nunca vão esquecer é o que eles aprenderam com a gente. Seja pescar, seja nadar, seja caçar, né? Tinha pais que ensinavam os filhos, seja a mãe ensinar a fazer um pão, fazer um bolo. A alegria esses dias da Rebeca que a gente fez uma massinha nuvem. Parecia que a gente tinha feito algo tão extraordinário. E aí, claro que ela quer todo dia agora, né? Massinha no mãe, vamos fazer a massinha nuvem. Mas coisas simples. Bagunçou toda a casa, mas aqueles 40 minutinhos foram marcantes que eu sei que ela vai levar para a vida toda dela. Aquele biscoito que você fez, tem os irmãos da padaria aqui, né? Que é uma benção a padaria de vocês. Lembra de um biscoito que você fez com água e maisena? Maisena. A felicidade daquelas crianças com aquilo. Foi muito maior do que chegar com um pacote bonito de presente para eles. Próximo conselho: mantenha um diário, escreva tudo o que os seus filhos fazem e iluminam o seu mundo. É claro que você não precisa seguir esses conselhos, mas a mensagem é: faça algo, registre algo, valorize as coisas pequenas. E aí o conselho 10. Se coloque de pé para nós fechar no conselho 10 e encerrar nessa noite. Se você tem seus filhos com você, pare para beijá-los à noite, para tomar café de manhã, para caminhar até a escola, para levar à universidade, para vê-los se casar. Você é uma pessoa abençoada. Nunca se esqueça disso. A alegria e a memória que os nossos filhos criaram, da gente levar eles a primeira vez na escola. Eu levo eles todos os dias. E todos os dias vou buscar. E são 4 em idade escolar. São escolas diferentes. Em 3 escolas. Isso é muito importante. Eu paro de fazer. Se eu estou no atendimento, eu digo: olha, tem que encerrar porque eu tenho um compromisso muito importante, que é buscar os meus filhos, que é registrar essas memórias. E são coisas simples, mas que fazem total diferença. Ontem, quando nós fomos buscar as crianças, tinha um tio meu. E normalmente ele não vai buscar o filho porque ele está trabalhando. Mas ontem ele chegou antes e foi de uniforme buscar o filho. E quando o filho viu ele na porta da escola, parecia que tinha visto a pessoa mais importante da vida. Ele saiu correndo e pulou e abraçou o seu pai. E eu fiquei observando. São pequenas atitudes que fazem total diferença. Então, que você possa levar dessa palestra: o que eu posso fazer para que quando eu me for, eu deixe marcas boas nos meus filhos, nas pessoas que eu amo, nos meus vizinhos, na minha comunidade? O que é que as pessoas vão falar de mim? A gente tem que parar para pensar. No dia do meu velório, claro que quando morre, normalmente a pessoa fala, né, coisas boas, mas você já parou para pensar? Só que a gente não pode esperar chegar uma notícia horrível na nossa casa, para então a gente tomar uma decisão de dizer mais eu te amo, de estar mais presente. Abrace a tua família agora que está com você, se você pode, nesse momento. Porque esse é o momento, por mais que você gostou da palestra, é o momento de você tomar uma decisão. E qual a decisão que você pode tomar nesta noite? Mais do que tudo, você amar esse patrimônio que Deus entregou para você, que é a tua família. Não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que compre a paz e a felicidade que você pode sentir com essas pessoas que Deus colocou do teu lado. Feche os olhos agora. Ligue o teu pensamento com Deus, porque Deus, ele foi tão bom, mas tão bom, que ele te deu essa família. E essa família é a maior riqueza que você tem. E neste momento eu convido você a agradecer a Deus pela tua família. Ah, quantas coisas vocês já passaram juntos.
quantas batalhas, quantos perrengues que vocês venceram, quantos momentos que, quem sabe, até mesmo vocês pensaram em seguir cada um para um lado a vida de vocês, mas Deus manteve vocês unidos até aqui. Peça para Deus, diga: Deus, nos ajuda, que a gente venha estar cada vez mais unido. Peça para o Senhor, diga: Deus, que eu possa aprender a compreender as diferenças da minha família. Diga: Deus, que eu possa comunicar amor para a minha família, para os meus filhos, para o meu cônjuge. Faça essa oração sincera para Deus, porque Deus, Ele conhece o teu íntimo. Diga: Deus, eu quero ser feliz, e eu quero ser feliz nesta família que Tu me destes. Fica de olho fechado que nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, Elohim, El Shaddai, Adonai, meu mestre, meu querido mestre, graças te damos, Senhor Jesus, por essa cidade, Senhor Deus, de São Pedro das Missões. Que a tua bênção venha estar sobre esta cidade, que a tua bênção venha estar sobre as igrejas, hoje, Senhor, sobre o dia do evangélico, e nós estamos tão felizes, ó Pai, porque aqui nesta cidade tem famílias que temem o teu nome, tem famílias que entendem que eles são projetos teu. Senhor Jesus, nós pedimos que a tua bênção venha estar sobre as casas, sobre as famílias, sobre os lares. Ó Senhor, que haja entendimento, que haja compreensão, que haja perdão, Senhor, que haja perdão nessa família, e que nada, Senhor, venha separar o amor que existe entre eles, que nada, Senhor, venha separar essa família da tua presença. Nós repreendemos toda a obra contrária contra as famílias desta cidade. Que haja unidade, que haja perdão, que não haja, Senhor, separação, que as brigas, Senhor, venham ser eliminadas. Papai querido, que haja mais momentos de café da manhã em família, que haja mais almoços em famílias, que haja mais jantares em famílias, que haja mais fotos, mais vídeos, mais brincadeiras, mais alegria, que haja mais a tua presença no meio das famílias. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abrace e diga: eu te amo, família. Conte comigo, eu te amo. Fica só um minutinho de pé, eu já vou devolver o microfone aqui pro nosso amigo do som. Quantos aqui estão no nosso grupo de oração, a Arca de Joquebede? Tem alguém que está? Tem algumas pessoas que estão. Nós temos esse grupo há quase 3 anos, tem quase 1000 pessoas ali. Todos os dias nós estamos colocando oração para as famílias. Então você que não está no grupo, pode nos procurar depois, pegar o número que está no livro, né? Tem no livro, tem o número, para que você possa chamar e entrar nesse grupo de oração, para que a tua família possa ser abençoada também. Sente só por um minutinho, que eu já vou passar para o nosso amigo aqui. Nós temos ali atrás alguns dos nossos livros. Tem livros ali sobre família, tem livros ali sobre para as mulheres. Eu acho que tem só um livro dos meus, do Propósito e Legado, está esgotado. Tem um livro de 12 histórias e um propósito, e é R$30 cada livro, e 2 livros por 50, tá? Se você quiser levar, ali são verdadeiros treinamentos que a gente tem. A gente recebeu muitos cases e depoimentos de pessoas que foram transformadas através daqueles livros, principalmente o Cuidando de Nós ali, que é para família. No final tem um telefone que é o número do Pix também. Então, se você não tem recurso aqui, leva o livro e depois você faz o Pix. Muito obrigado ao prefeito municipal pela oportunidade, o pessoal do CRAS, ao pastor Isaías, ao outro pastor que aqui está, aos irmãos católicos, a todos vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima. Abençoe a nossa família, e a gente fica muito feliz, emocionado, hein? Quem gostou, bate palma. Que bacana, que legal, hein? Por gentileza, em pé. Por gentileza, Vanessa, Andressa e Silvair, por gentileza, em pé. Aqui. Cadê a sua filhota?
Lá, como é que ela é tão calminha, hein? Olha só, hein? Acostumou-se, já é o nome. Serena. É, bacana. Show de bola. Vai nos braços aqui do casal. Olha só, hein? A gente, mais uma vez, em nome do poder público, o prefeito e a primeira-dama, por questões de compromissos, como já nós falávamos, eles tiveram que se retirar, mas vai mais uma vez o abraço dele, né, do povo aqui do nosso município. Temos aqui mais de 100 pessoas, cerca aí de 20, 30 pessoas ao vivo também pela nossa live, que estão acompanhando em casa. Eu pensava aqui comigo, fazia algum tempo que eu não acompanhava uma palestra tão emocionante, hein? Que show, hein? Até o Gerson comentava, né? Que quem vier vai ser muito positivo. E quem não vier, quem não veio, perdeu, né? Infelizmente. Mas que vocês possam voltar novamente, fazer essa parceria com o poder público, enfim. Afinal, nós somos um só, né? Um só povo, né? Como diz a Bíblia. Bom, nós queremos também aqui o último recadinho, porque nós temos lanches aqui, tá? Lanches, fiquem todos à vontade, sentadinhos. Queremos aqui mencionar também a presença, nós tivemos aqui, do ex-prefeito Paulo Brizola, que também acompanhou aqui o evento. Ficamos muito felizes pela presença dele. Nós conversamos aqui com o vereador Jeff, né? Me permita, Jeff, por gentileza, em pé. Nós falávamos aqui e conversamos com o prefeito Paulo. Quem é aqui na cidade que tem mais de 5 filhos, né? Da nossa geração, digamos assim, né? De 80, quem nasceu em 80, né? Eu nasci em 82, né? Tenho 14 anos casados, tenho uma filha, tá? Nós conversávamos aí fomos pensando, né? E aí surgiu um pouquinho mais das antigas, mas não tanto. Nós temos um casal aqui que tem 15 filhos, com a mesma esposa, né? Marido e esposa, que é a família do seu Noé, né? E o Jeff, que é vereador, é sobrinho, né, da família. Então, vai as nossas saudações aí às 15, né, famílias, 15 membros da família do seu Noé, né? Família que tem muita dificuldade, mas está criando e criou seus filhos na dignidade. E o seu Noé, por questão, não tem uma mão, né? E ele faz tudo, né? Lavra, carpina, é uma pessoa muito batalhadora. Sem dúvida, vai a saudação ao seu Noé. Bom, para nós finalizarmos de vez, eu também quero aqui saudar e cumprimentar aqui o seu Orlandinho, né? A sua esposa, né? Cumprimentar o seu Orlandinho em pé, por gentileza. E a sua esposa, né, que estão conosco. A gente fica muito feliz pela presença de vocês, né? O seu Orlandinho, que adotou o município, já faz quanto tempo que está aqui conosco? 20 anos? Muito mais, né? Ele que é natural lá de Chapada, é isso? Isso, né? Abandonou a carreta e hoje está aí na produção agrícola, tá? Em nome do seu Orlandinho, a gente cumprimenta também todos os agricultores. Bom, para finalizar de vez, vamos chamar aqui a Rose, para que ela possa fazer a entrega dessas flores ao nosso casal palestrante, fazer uma foto oficial. E também vamos convidar a presença da dona Neiva, mãe do nosso prefeito. Por gentileza, dona Neiva, venha até aqui, por gentileza, para que nós possamos registrar, né? Não combinamos nada, é assim mesmo, né? Eu gosto de surpresas, tá, dona Neiva? Para nós poder registrarmos. Dona Neiva também batalhadora, mãe de 3 filhos, né? 3 filhos. O prefeito Negro é o mais velho, mais antigo, diga, mais experiente, tá? Me desculpa, mais experiente, tá? E tens quantos netos? 2 netinhos. Show de bola, então. Vamos fazer uma foto, então, oficial, e aí nós liberamos para o nosso lanche. Mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês. Tá joia? Dona Neiva, aqui, para a gente fazer a foto, tá? Por gentileza.
Ei, ei. Gente, então assim nós findamos com chave de ouro. Gente, fiquem à vontade. Para nós, está liberado, Débora? Para nós podermos servir aqui o lanche. No final lá tem um baita de um suco, né? Produzido aqui na nossa terra. E mais uma vez, agradecidos em nome do Poder Público pela presença de cada um de vocês, hein? Boa noite a todos e a todas e um excelente final de semana. Com mais sol, né? Chega de chuva, mas infelizmente tem chuva marcada para a semana que vem. Mas enfim, estamos tocando o barquinho. Rose. Pessoal, eu quero dizer para vocês que se sintam à vontade, tem o lanchinho ali, vocês vão pegando o suquinho, foi tudo bem simples, mas foi preparado com todo o carinho. A gente preparou um cantinho aqui, se vocês quiserem fazer uma foto, todos vocês podem vir aqui fazer a foto. Acho que dava até para virar um pouco mais ali. A Débora sugeriu, né, que pega o fundo, é branco ali, ó, se quiser.